Estamos no último bloco do programa Eclésia de hoje, falando sobre Santo Inácio de Loyola, um pouquinho também sobre os jesuítas, a história dos jesuítas. Corre, gente, liga para cá, tá bom? Que daqui a pouquinho sortearemos o livro do Padre Eduardo, que é jesuíta, a Palavra de Deus no seu dia a dia. Liga para cá, faça pergunta, comentário, apenas diga que quero participar do sorteio. Nesse bloco ainda sortearemos. Não dá para agradecer toda semana todas as pessoas que ligam aqui pra gente, que é muita gente. Mas para dar alguns exemplos aqui em nome de todos, Gilmar Luiz de Oliveira, de Pameri, Goiás, Marta Maria de Souza Dourado, de Dianópolis, Tocantins, Ivoni Maria, de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Maria Aparecida Pereira, de Xinguara, eu acho que é isso, Xinguara, no estado do Pará, Karen Terezinha Gomes, de Leme, São Paulo, gente do Brasil inteiro, muitíssimo obrigado pela participações de vocês, viu? Padre Guido, vamos lá, fala mais um pouquinho que temos pouco tempo, já estamos no último bloco. Teve um período na história, né, especialmente a partir de 1759, quando o Marquês de Pombal, né, um diplomata português, uma espécie de primeiro-ministro, né, de Portugal daquela época, por razões políticas. Por razões de defender, na opinião dele, interesses da coroa, porque, né, o Brasil ainda era colônia de Portugal e tudo mais, ele mandou que fossem expulsos de todas as terras portuguesas, e por isso os jesuítas foram expulsos do Brasil, e já tinha naquela época uma grande importância, especialmente no campo da educação. O Marquês de Pombal, no período conhecido como pombalismo, expulsou os jesuítas daqui. Mas o problema não ficou só no Brasil, né, Padre Guido? Não somente no Brasil, também em outros países do mundo. Este homem, Diácono Eric, influenciou, digamos assim, até o Papa daquela época. E o Papa acabou acreditando. E chegamos, foi um momento muito difícil na história do cristianismo e desta ordem religiosa, porque o Papa da época, Clemente XIV, ele baixou um decreto e suprimiu a Companhia de Jesus. Estamos na data certa, 21 de julho do ano 1773. Quer dizer, eles ficaram, vamos dizer assim, proibidos de existir durante um tempo? Sim, com um pormenor, diácono, eram 23 mil religiosos. Puxa vida. 23 mil religiosos, ora, a ordem não existiu mais. Houve, digamos assim, reclamações, o povo também não aceitou. Muitos, inclusive, destes religiosos continuaram firmes, né, no seu carisma, na sua profissão religiosa, mas esta congregação, esta ordem acabou supressa, né? E por quanto tempo ficou assim? Ainda bem que o tempo dá sempre um bom remédio, né? 26 anos. 26 anos durou a supressão dos jesuítas. Exato, né? E quem restaurou foi o Papa Pio VI? O Papa Pio VI, ele permitiu que fosse aberto, finalmente, um novo noviciado para a Ordem da Companhia de Jesus. Então, em 1773, a supressão dos jesuítas. Antes disso, lembrando que primeiro já tinha o problema apenas com a colônia portuguesa, com os países de língua portuguesa, lá ainda com o Marquês de Pombal. Por isso, já no Brasil, naquele período, eles já foram expulsos. Para ter uma ideia, a gente mostrou agora há pouco imagens do pátio do colégio, né? Essa casa jesuíta onde começou a cidade de São Paulo. Esse espaço do pátio do colégio, durante esse tempo do pombalismo, o governo de São Paulo, por exemplo, confiscou, né, a casa dos jesuítas e instalou lá mesmo, no pátio do colégio, uma espécie de prefeitura da época, né? Então, depois foram devolvidos para os jesuítas, porque além disso, né, Padre Guido, eles tiveram os bens confiscados, perderam o direito de ensinar, perderam o direito de fazer as missões. Quer dizer, as razões, Padre Guido, no fundo, não foram teológicas, né? Não, foram somente políticas. O que faltou foi exatamente o diálogo. O homem, este Marquês de Pombal, ele abusou até da sua autoridade e, por interesses estritamente políticos, acabou, e não é difícil entender o porquê. A finalidade da presença dos jesuítas não era política, era estritamente religiosa e missionária. Ao passo que a finalidade dos grandes exploradores era de fazer de tudo para enriquecer. Portanto, tinham exatamente objetivos bem diferenciados, né?
preferiram exatamente eliminar os jesuítas, pensando que ficariam depois com toda a riqueza, etc., e ninguém estaria importunando este tipo de trabalho. Ainda bem que anos depois tudo voltou ao normal, e acabei de dizendo que foram 23 mil religiosos que foram reconhecidos como simples seminaristas ou clérigos diocesanos, talvez, mas a ordem foi suprimida. Só um detalhe, lembrando, Padre Guido, dos países que não obedeciam à Igreja Católica, para dar um exemplo, a Rússia, né, onde eles acabaram conseguindo uma espécie de refúgio. A Prússia da época também não, e acabaram fugindo para lá mesmo, na Rússia, etc., Sim. porque eles não obedeciam a ordem do Papa e, portanto, lá eles poderiam ainda, vamos dizer assim, existir. Agora, uma coisa interessante, foi o Papa Clemente XIV, como o Padre disse agora há pouco, o Padre Guido disse, né, que foi quem instituiu essa supressão dos jesuítas. E o Papa entrou numa sinuca de bico, né? Infelizmente sofreu essas pressões externas e não teve jeito, acabou então acontecendo tudo isso. Quando o Papa Francisco foi eleito, o Papa Francisco, que é o primeiro jesuíta, o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja, há quem acabou levantando essa hipótese. Ora, mas ele escolheu o nome de Francisco, ele devia escolher o nome de Clemente, justamente para dar uma, vamos dizer assim, uma cutucada na história, né? Exato. Mas o Papa Francisco é humilde, graças a Deus não fez isso, né, Padre Guido? Prevaleceu mais uma vez a caridade, a compreensão, a misericórdia também, né? Mas são episódios lamentáveis. Porém, é bom dizer aos nossos amigos telespectadores que hoje os jesuítas viventes no mundo superam os 18 mil. São 18 mil atualmente. Sim. Mais de 18 mil jesuítas. Mais de 18 mil e temos mais de 3 mil seminaristas jesuítas. Olha, podemos dizer que dentro, inclusive, é a ordem religiosa mais numerosa nos tempos modernos. Que coisa, hein? Bom, só confirmando aqui a pergunta da Edith de Paula Conceição, a Edith é do Rio de Janeiro. O Museu dos Jesuítas que eu estava dizendo, a cidade de São Paulo foi construída em volta de uma casa chamada Pátio do Colégio, e é lá no centro de São Paulo que fica. Se é do Rio de Janeiro, qualquer dia, Edith, se você estiver por São Paulo, vale a pena visitar lá o Pátio do Colégio. Está lá a imagem do Pátio do Colégio. Lá funciona uma igreja, tem missas constantes, também é um espaço de casa de retiro, e o Museu dos Jesuítas está lá. Aliás, retiro e jesuíta tem tudo a ver, né, Padre Guido? Porque os exercícios espirituais de Santo Inácio ele ficou conhecido como padroeiro dos retiros espirituais na igreja. Exato. É bom explicar também exercícios espirituais. O retiro espiritual inaciano se trata de um retiro geralmente de 4 semanas completas que visam avaliar a caminhada que cada um de nós faz e pegar um caminho, se for o caso até diferente, muito mais objetivo e real, que nos leve a crescer no caminho da santidade. Os exercícios espirituais fazem parte também da instituição religiosa de todas as congregações, masculinas e femininas. Aqui no Brasil, por exemplo, os padres jesuítas oferecem na cidade de Itaici... a cidade de Indaiatuba, né? Itaici é um bairro de Indaiatuba, aqui pertinho, Exato. Né? É um grande santo. A possibilidade de, ao mesmo tempo, para 400 pessoas fazer o retiro. Nós fizemos o mês passado. Essa casa lá de Itaici, a Vila Córstica, né? Sim. Que é bem grande. No passado, Padre Guido, foi uma casa de noviciado. Foi construída para ser noviciado para 400 noviços. Olha só, minha gente. Imagina, que beleza que estavam as vocações naquele período, né? Sim. Padre Guido, olha só, a gente tem pouco tempo, a gente está acabando, Sabia que a gente tem essa sensação aqui no final do programa, porque tem tanta coisa legal para falar. A gente volta aqui em outra oportunidade, falar um pouco mais da história dos jesuítas. Agora, para encerrar, na sequência eu já dar a sua bênção, se o senhor pudesse dar um conselho, né, para quem fosse aproximar da obra de Santo Inácio, o que o senhor diria? De que maneira essa pessoa pode ir até Santo Inácio? Olha, meus amigos, o gesto mais importante é a humildade. Porque a humildade leva a uma abertura das coisas de Deus. Nós também podemos usar o lema de Santo Inácio, ad maiorem Dei gloriam, fazer tudo para a maior glória de Deus, oferecendo até as coisas mais simples, até as mais rotineiras, como um gesto de amor para Deus. E nós podemos, quando entendemos isso, teremos a vontade de imitar mais de perto os santos, no estilo que caracterizaram na vida dele, porque o chamado para a santidade
não é um monopólio reservado a uma categoria de pessoas, mas cada um de nós, em força do seu batismo, é chamado a ser santo. O subtítulo do nosso programa, assim, Santo Inácio Loyola, uma alma maior que o mundo, essa frase estava justamente na bula da canonização de Santo Inácio. Bonito, né? Uma alma maior que o mundo. Padre Guido, dê sua bênção, por favor. Bênção para todo mundo, mas em especial para as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga e a família do nosso amigo Adalberto e Dona Radiga Ambolonga de Criciúma. Para todos vocês, meu grande abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente conversa sobre sacerdócio. A ordem sagrada, gente, do sacerdócio, com todas as suas características peculiares, os vários graus do sacerdócio, e conhecer a história não só da instituição, mas também como hoje o sacerdote vive com autenticidade esta força de Deus, este sacramento que dá grande prestígio à igreja. Semana que vem então a gente fala sobre o sacramento da ordem. Vamos sortear rapidinho aqui, vou ver quem vai levar para casa o livro do nosso jesuíta aqui da casa, o fundador da Rede Século XXI, o padre Eduardo Dugard. Padre Eduardo. Luiz Paulo Soares dos Santos vai levar para casa o livro do Padre Eduardo. Ele é da cidade de São Paulo, vai receber na sua casa. Quem quiser adquirir, liga para cá também, que é possível adquirir esse livro e nos ajudar também na manutenção aqui da obra. Duas coisas rapidinho. Falei no meio do programa sobre São Felipe Neri, né, que não foi jesuíta. Alguém perguntou aqui, acabou não dando tempo de responder. São Felipe Neri não era jesuíta. Ele fundou depois a Ordem dos Padres do Oratório. Né? São Felipe Neri, um grande santo contemporâneo de Santo Inácio, fundou essa Ordem dos Padres do Oratório. E quero dedicar esse programa no finalzinho ao maior jesuíta que eu já conheci na minha vida, já falecido, Padre Arthur Luporini Sampaio. Padre Sampaio, muita gente conhecia ele como Padre Sampaio, Padre Arthur Sampaio, um grande jesuíta, que eu devo muito da minha história a ele. A primeira pessoa que eu reconheci, um sacerdote digno, lindo mesmo, vivendo a sua missão, na paróquia Santa Terezinha de Indaiatuba na época, passou também por Santa Bárbara do Oeste, um grande sacerdote, faleceu há pouco tempo, né? Foi ele que presidiu a celebração do meu casamento, batizou o meu filho mais velho, enfim. Dedico esse programa santo, eu chamei de santo porque eu encaro mesmo, se Deus quiser, quem sabe um dia. Mas um grande abraço para todo mundo, inclusive para os familiares do Padre Arthur Sampaio. Né? Até semana que vem, gente. Até lá, tchau, tchau.